Nessa aula, nós vamos falar sobre o transporte através da membrana, que é um tema muito interessante, especialmente do ponto de vista da citologia, porque é aqui que nós estudamos o comportamento, a fisiologia, a estrutura de uma célula. Então, nós já vimos aqui no canal a estrutura de uma membrana, né? Nós já vimos que a membrana é essa bicamada lipídica e que tem uma das suas funções primordiais, que é a questão da permeabilidade seletiva, ou seja, a membrana da célula ela vai ter um papel muito importante na questão daquilo que entra e daquilo que sai da célula, ou seja, ela faz um controle. Aquilo que nós temos dentro da célula é permitido, digamos assim, pela membrana. Então, quando a gente fala desse processo de transporte, o transporte ele vai se dividir basicamente em dois tipos e um terceiro. Esse um terceiro aqui é porque ele é um pouco diferente do geral. Mas, basicamente, o transporte passivo e o transporte ativo, eles se diferenciam por uma questão de gasto de energia. Ou seja, o transporte passivo é aquele transporte em que você não tem gasto de energia, tá? E você deve lembrar que esse gasto aqui, que essa energia que a gente comenta, é a chamada adenosina trifosfato, né? O nosso ATP, que é a moeda energética da célula. Então, no transporte passivo não há gasto, porque esse transporte ele vai se dar de acordo com o que a gente chama de gradiente de concentração. Tá? Você vai entender melhor já já, mas de antemão, as substâncias vão passar de onde elas têm uma maior quantidade para onde elas têm uma menor quantidade. Sendo assim, a célula respeita esse processo que a gente chama de gradiente de concentração e não tem nenhum tipo de gasto, tá? Ela não vai estar gastando nenhum tipo de energia, molezinha para ela, beleza, né? Então, lembre que quando a gente fala em energia na célula, a gente está falando exatamente dessa moléculazinha aqui que é o ATP. Então, quando a gente fala de transporte passivo, basicamente existem dois tipos, a difusão e a osmose, tá ok? E esse processo de difusão simples é quando nós temos a passagem de uma substância, de fato, através da bicamada lipídica. E quando nós temos o processo de difusão facilitada, é porque esse transporte vai ser facilitado, o próprio nome está dizendo, ele vai ser facilitado por uma proteína especial da membrana, tá? Uma permease que vai fazer com que aquela substância passe para dentro dela ou para fora, tá ok? Bom, a difusão simples e facilitada, ok? A osmose, quando é que nós temos osmose? E aí tem outra diferença básica aqui. Nós temos o processo de osmose quando aquilo que está se movimentando através da membrana da célula é o solvente, tá? Ou seja, toda vez que nós temos um transporte, esse transporte pode ser do solvente, que normalmente é a água, ou pode ser o soluto, que pode ser a glicose, pode ser um íon, tá bom? Então nós temos o transporte de soluto ou de solvente. Então, quando a gente fala da difusão aqui, é porque esse transporte é um transporte de soluto. Já esse transporte aqui, no caso a osmose, é um transporte de solvente, tá ok? E nesse caso aqui não existe o gasto do ATP, não existe gasto de energia sobre a forma de ATP. Já no processo de transporte ativo, a gente tem aqui duas observações a fazer. Primeiro, que esse processo vai acontecer contra o chamado gradiente, tá? Grave bem isso daqui. Vai acontecer contra o gradiente de concentração. Ou seja, ele vai passar de onde ele tem menos para onde ele tem mais. E nesse transporte aqui, você vai observar o que a gente chama de gasto de energia, que eu acabei de falar, que é a molécula do ATP. Tá bem? Então essa é a diferença básica e a gente vai agora entender observando aqui a estrutura da membrana. Então aqui nesse caso, observe agora a membrana. Digamos que a gente tem aqui, por exemplo, o oxigênio, tá? O oxigênio é uma moléculazinha pequena, tá? Apenas são 2 átomos de oxigênio, pequenininha. Então o que é que vai acontecer? Se ele estiver aqui, ó, numa concentração, digamos, maior aqui do lado de fora e menor aqui do lado de dentro da membrana, o transporte vai acontecer dessa maneira aqui assim, ó, através da membrana. Não vai precisar de uma proteína especial carreadora não, tá? Ele vai passar simplesmente através da membrana, de onde a sua concentração aqui é maior,
para onde a concentração aqui é menor. Não entenda isso aqui como carga, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é a concentração. Vamos colocar aqui como sendo a concentração maior fora e aqui a concentração menor dentro. Tá bom assim? Tranquilo? Bom, então ele vai passar, pode ser o oxigênio, pode ser o gás carbônico, por quê? Porque são moléculas pequenininhas e tem uma característica apolar. E você lembra que a membrana plasmática, né, ela é formada por esses lipídios aí e, obviamente, a maior parte dela, essa parte aqui central, que tem as perninhas, é uma parte apolar. Então, dessa maneira, você vai ter aqui a chamada difusão simples. Olha, respeitou tudo. Não gastou energia, passou de onde a concentração é maior para onde a concentração é menor e não houve a presença aí, no caso, de nenhum tipo de proteína de transporte, tá ok? Já quando a gente fala em difusão facilitada, eu quero que você imagine aqui, por exemplo, a molécula de glicose, né? E a molécula de glicose já é bem maior do que a molécula de oxigênio, já é uma molécula grandona, tá certo? C6H12O6. Então, para que essa molécula passe com facilidade, digamos assim, através da membrana, ela vai ter que passar por uma proteína especial, tá? E nesse caso aqui também, para respeitar o fato de ser um transporte passivo, ela também vai estar passando aqui de onde a concentração também é maior para onde a concentração dela vai ser menor. Então tem um mais fora do que dentro. Então ela está atravessando a membrana, mas ela tem aqui uma proteína especial. Ela vai ter aqui a participação daquilo que a gente vai chamar de permease, né? Ou seja, uma proteína especial que vai auxiliar nesse processo de transporte. Houve gasto de energia? Não. Passou realmente de onde tem mais para onde tem menos? Sim. Tem a participação de uma permease, de uma proteína ajudando nesse processo? Sim. Então isso aqui a gente vai dizer que é a difusão facilitada. E mais uma vez, né, nos dois casos aqui que eu citei, nós temos aí o transporte passivo, difusão, né, e nós temos aí um solvente atravessando a membrana. Tranquilo até aí? Bom, então a gente vem para cá agora, transporte ativo. Transporte ativo, qual é a característica principal dele? Ele vai passar de onde ele vai ter uma concentração menor para concentração maior. Ou seja, no caso aqui, a célula, ela já vai ter, digamos, vamos pegar aqui, por exemplo, o sódio, tá? Digamos que a concentração desse sódio seja uma concentração alta aqui do lado de fora, tá? Eu tenho aqui uma alta concentração de sódio fora e pouco sódio na face interna da membrana. E vamos dizer que mesmo assim esse sódio está fazendo um trajeto para fora da célula. Mesmo assim, professor, mesmo que eu já tenha uma grande concentração de sódio lá fora, ele vai continuar saindo aqui? Vai. Agora, note que para que isso aconteça, essas proteínas estão fazendo esse processo, mas mediante um gasto de energia. Porque aqui nós estamos indo exatamente contra o gradiente, tá? Nós estamos aqui indo contra o gradiente de concentração. Então, nesse processo, para que ele se realize, para que ele aconteça, a gente vai ter o ATP. E o exemplo mais comum, né, que a gente vê aqui no ensino médio, não é o único, mas o exemplo mais comum é a chamada bomba de sódio e potássio, que eu vou detalhar para você aqui na virada desse quadro para que a gente entenda como é que esse processo acontece, tá bem? Então, até aqui, nós temos o transporte ativo contra o gradiente, com gasto de energia, e temos também uma proteína envolvida aqui nesse processo, tá? Essa proteína vai estar envolvida no processo de transporte contra o gradiente de concentração. E ainda quando a gente fizer a virada do quadro aqui, eu vou explicar para vocês também como é que acontece esse processo de transporte em bloco. Se liga aí, vamos virar o quadro, hein? Bom, então nessa virada aqui, o que é que a gente vai ver? O transporte, né, a bomba de sódio e potássio e também o chamado transporte em bloco. Então vamos aqui e vamos prestar atenção em umas coisas muito importantes. Aqui, uma célula, um velho conhecido nosso que é o neurônio. E aqui a gente percebe que esse neurônio, ele está polarizado, tá? E ele estando polarizado, ele vai ter uma predominância de sódio na face externa da membrana, ele vai ter mais sódio do lado de fora, tá? Então aqui, ó, nós temos uma abundância, deixa eu colocar aqui numa cor diferente,
de sódio aqui do lado de fora da célula, que é o que faz com que ela tenha essas carguinhas positivas aqui, tá? E do lado de dentro, na face interna aqui da membrana do neurônio, a gente vai ter uma concentração maior de potássio. Essa célula ela quer mais potássio dentro dela do que fora, tá? Ela tem razões, então, inclusive, para querer esse potássio mais. Inclusive o fato de que ele está ligado ao processo de respiração celular, que é o processo de energia, né? De produção de energia. E a gente sabe que esse processo que acontece nos seus neurônios, agora, por exemplo, assistindo essa aula, faz com que você gaste uma quantidade tremenda, uma quantidade absurda aí de energia, né, na forma de ATP. Então eu quero que você imagine aqui exatamente essa situação. E nessa situação aqui, o que é que nós temos, né? Nós temos aqui, então, mais sódio fora do que dentro, tá? Então, grava bem o que eu vou te dizer. A concentração de sódio, ela é maior do lado de fora da membrana. A concentração de sódio, ela é maior do lado de fora. E a concentração de potássio, olha só, ela vai ser maior na face interna da membrana. Então, no primeiro momento, o que é que a gente vai ter? Ó, sódio muito fora, pouco dentro. Potássio muito dentro e nós temos aqui pouco potássio fora. Tá? Já dá para se ligar em qual via nós teremos o transporte ativo? Então presta bem atenção. No momento que a gente tem aqui a história do impulso nervoso, quando a célula recebe o estímulo, a quantidade de sódio lá de fora é maior e esse sódio entra. E o potássio sai, né? Até para que não fique muita concentração de sais ao mesmo tempo dentro da célula e evitar que ela ganhe muita água e ela venha, por exemplo, a estourar, tá? Então isso aqui não vai acontecer. Então veja bem. Nesse primeiro momento, o sódio entra e o potássio sai. Só que ele entra a favor do gradiente e o potássio também. E cadê a bomba? Está exatamente no momento em que essa membrana volta ao seu estado original, tá? E para voltar para o estado original, o que é que vai ter que acontecer? O que vai acontecer é que esse sódio, ele vai sair, e aqui você está vendo, ó, ele passando de onde ele tem uma concentração menor para uma concentração maior. E o potássio também ele vai voltar a entrar aqui na membrana, vai passar para dentro da célula. Essas proteínas que você está vendo, o que é que elas vão fazer? Elas vão abrir aqui embaixo, no caso do sódio, ó, elas abrem embaixo, tá? Recebem esse sódio, fecham e vão abrir assim para o lado da face externa da membrana. Aqui vai acontecer como o contrário, ela vai ficar abertinha aqui, ela vai pegar o potássio e vai abrir aqui para baixo e vai jogar esse potássio para dentro. Então, nesses dois casos aqui, ó, tanto nesse caso aqui do sódio, como nesse caso aqui do potássio, o transporte está acontecendo contra o gradiente de concentração, então a gente vai ter, obviamente, aí o gasto de ATP. Tá claro? Então, dessa maneira, a gente tem um funcionamento da chamada bomba de sódio e potássio. Note que é um entrando e o outro saindo, né? Nós temos aí, nessas proteínas que fazem esse transporte, apesar de eu ter representado aqui em duas proteínas diferentes, é a mesma proteína que está colocando esse sódio para fora, está colocando aqui o potássio para dentro, né? Num processo contrário, um antiporte, né? Tem uma entrando e uma saindo, tá claro? Então, gasto de energia contra o gradiente, esse aqui é o processo de bomba de sódio e potássio. E agora a gente vai entender como é que funciona o chamado transporte em bloco. É diferente desse transporte aqui, porque vai envolver uma movimentação mais intensa, digamos assim, da membrana plasmática. Então veja bem, esse processo aqui, ele pode ser para dentro ou para fora. Olha que interessante, para dentro ou para fora, exatamente isso, né? Você tem aqui, ó, um processo de veja bem, quando você vê essa palavrinha na biologia, endo, quer dizer o quê? Para dentro, é um movimento para dentro, tá? Então você vai ter aqui uma endocitose, quando você tiver uma partícula entrando na célula. Endo, dentro, citose, célula. E a gente vai ter um outro processo chamado de exo, quando você vê essa palavrinha aqui, esse prefixozinho em biologia, quer dizer o quê? Fora, para fora. Então, a gente vai ter a exocitose. Então, nós temos dois tipos de endocitose. Quando você tem partículas líquidas, né, partículazinhas pequenininhas assim entrando na célula, a gente vai dizer que esse processo aqui se chama pinocitose.
tá bom? Pinocitose. Ele vai estar entrando aqui na célula, olha. Ele está entrando aqui, tá certo? Só que essas partículazinhas, quando elas estão entrando, deixa eu pegar aqui o giz branco para continuar aqui no mesmo esquema. Então, quando elas estão entrando, um pedaço da membrana vem junto e se fecha aqui, ó. Então, formou aqui uma vesícula, tá certo? Uma vesícula de pinocitose. A partícula líquida entrou com o auxílio dessa estrutura da membrana e vai ficar lá dentro, formando uma vesícula. Tá claro para vocês isso? E existe também um outro processo que é a fagocitose. Deixa eu anotar aqui, ó. Existe também a fagocitose. Sendo que na fagocitose a gente vai ter aqui um outro tipo de estrutura sólida, maior. Pode ser, por exemplo, uma bactéria, né? Os nossos macrófagos fazem isso daqui. Eles vão englobar bactérias que estão entrando no nosso organismo como uma forma de defesa, tá? Então, essa partículazinha sólida aqui, ela vai entrar na célula também com a ajuda da membrana. Então, à medida que ela está entrando aqui, um pedaço da membrana vai vir junto. Olha que interessante, ó. Formando também aqui uma vesícula. Então, nós temos aqui, ó, escrever aqui, vesículas. Nós temos aqui, ó, uma vesícula de pinocitose e aqui uma vesícula de fagocitose, tá bom? E você lembra que o que é que vai acontecer? Quando entra aqui na célula, existe uma organelazinha cheia de enzimas digestivas, né? Doida para comer alguma coisa, que são chamados lisossomos. Então, eles vão vir aqui, ó, pá, e fazem uma fusão aqui, tá bom? Os lisossomos vêm, eu estou representando aqui por um desenho só, mas são vários lisossomos que vão vir e vão despejar essas enzimas em cima das partículas, tá? E vai formar aqui o que a gente vai chamar de vacúolo digestivo. Então, tá aqui um vacúolo grandão, tá aqui os pedacinhos, aqui os pontinhos do material líquido, ou material sólido que entrou aqui, mais as enzimas. Olha aí que loucura, tá? E isso aqui a gente vai chamar de vacúolo digestivo, tá certo? Então, aquilo que for útil para a célula, ela vai absorver. O que for útil para ela, ela vai estar criando aqui um processo de absorção, tá certo? E aquilo que não for útil, ela vai colocar para fora. Ela não quer, vai jogar fora. Então, essa vesículazinha aqui agora, com o material que a gente vai chamar de residual, ela vai se encostar aqui na membrana, ó, já que ela é um pedaço da própria membrana, ela vai se fundir, inclusive ela vai se abrir, né, vai fazer parte dela, e esse material, vou pegar aqui uma outra cor, tá? E esse material aqui, que não é mais útil, ele vai ser descartado, esse material residual, né? Então, nós temos aqui esse processo de plasmocitose. Então, a endocitose, nós temos dois tipos, pinocitose e fagocitose. E no processo de exocitose, nós temos isso daqui, a plasmocitose, quando a gente vai jogar para fora aquelas partículas, né, que não foram aproveitadas, que é um resíduo que não tem utilidade para a célula, ela vai jogar para fora e todo esse movimento aqui envolve uma grande estratégia, uma grande ação da membrana. Mas não acabou ainda não, eu quero te mostrar também na virada do quadro algumas situações com relação ao processo de osmose, tá bem? Vem comigo, acompanha. E para finalizar a nossa aula ainda, eu quero te trazer aqui uma situação que é o seguinte: entender como é que a célula vai se comportar em diferentes situações osmóticas, tá? Então, para isso, eu vou utilizar aqui células em uma concentração igual a ela, que eu vou dizer que é isotônica, ou então a célula mergulhada numa solução cuja concentração está abaixo da dela, que é a hipotônica, e numa situação hipertônica. Eu vou explicar para você cada uma dessas aqui, você vai entender. Então, olha só, imagina que eu vou mergulhar aqui uma hemácia humana numa solução isotônica, tá? Iso quer dizer o quê? Quer dizer igual. Iso quer dizer igual. E a concentração de uma hemácia, ela é 0,9% de sódio. Tá? Isso aqui é a concentração dela normal. Então, digamos que eu coloque ela numa mesma concentração. O que é que vai acontecer com essa célula? Nada.
tá? Porque o volume de entrada de água e de saída praticamente vai ser o mesmo, então ela não altera o seu volume. A mesma coisa vai acontecer aqui com a célula vegetal. Se eu coloco uma célula vegetal, tá? Numa solução, a membrana plasmática dela aqui também não vai sofrer alteração, se a concentração for igual à dela, tá certo? E aí, o que acontece aqui? Nada, não vai acontecer nada. Agora, se eu colocar essa hemácia numa solução hipotônica, né, numa solução que está de concentração abaixo da dela, tá? O que é que vai acontecer? Vamos supor que eu coloque essa hemácia aí numa solução cuja concentração vai estar menor, tá? Vai estar, digamos assim, vamos pensar aqui, 0%, tá bom? Vai estar 0%. Então, o que é que vai acontecer? Essa hemácia numa solução hipotônica, ela vai crescer aqui, ó, tá? Ela vai crescer. Ela vai ficar grandona. E normalmente, numa célula animal, numa hemácia, que é uma célula nossa, ela pode chegar a estourar. Ela pode até acontecer isso daqui com ela, ó, pou, tá vendo? Ó? Ela pode até estourar. No primeiro momento, antes de estourar, tá? Ela vai ficar túrgida. Ela vai ficar bem cheia, tá? Essa célula vai ficar bem cheia de volume antes de acontecer esse processo aqui dela romper a membrana. E no caso da célula vegetal, a diferença é porque ela não vai se romper. A célula vegetal pode ficar bem cheiona, olha aqui, ó, a membrana zona pregada aqui na parede celular, mas ela não vai romper porque justamente a questão da parede celular. Essa célula aqui também vai estar túrgida, tá? Essa célula também vai estar túrgida, mas ela não vai estourar, simplesmente porque ela tem a proteção da parede celular. Ficou claro isso aqui? Então a célula animal, no caso a hemácia, no primeiro momento, ela vai ficar cheia, tá? E se persistir daquela maneira, a concentração for muito baixa, né? Ela vai estourar, porque ela vai ganhar água, porque ela está mais concentrada do que o meio, né? Por que ela está ganhando água mesmo, professor? Porque ela é mais concentrada que o meio, então essa água de fora está entrando, até que chega uma hora que ela não resiste o volume e rompe, tá? E digamos que eu coloque numa solução hipertônica, né? Você tem aqui, digamos que eu vou colocar aqui em 1%, 3%, vamos colocar aqui 3%, né? De sódio, uma solução muito concentrada, tá? Então essa hemácia, ela vai começar a ficar assim, ó, pequenininha, murchinha, tá certo? Ela vai sofrer o que a gente chama de plasmólise. Ela vai ficar plasmolizada, né? Porque ela vai começar a perder uma grande quantidade de volume de água. Ó. A água está só saindo aqui de dentro dela e essa célula está plasmolizada, tá? Plasmolizada. Tem alguns autores que até falam plasmolizada. Aqui, ó. Tem alguns autores que até falam crenação. Você vai encontrar isso em algum livro, por exemplo. Tá bem? Mas é a mesma coisa. E a célula vegetal, tá aqui a parede celular dela, tá? Que também é rígida, obviamente, a parede de celulose. Mas a membrana por dentro, ó, vai ficar como? Toda enrugadinha, bem encolhidinha aqui dentro assim, ó. Tá? E a gente percebe essas situações no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, as pessoas que fazem batata frita, por exemplo, para ela ficar sequinha, normalmente eles cortam a batata e colocam, mergulho numa solução de sal, para que a batata perca a água, tá? E na hora de fritar, pós a fritura, ela fique mais sequinha. A gente utiliza isso várias vezes no nosso dia. Se você pegar uma salada, né? Pegar lá o alface e colocar uma concentração ali, né? Salina sobre ela, colocar sal sobre ela, né? E mais um vinagre, vai ficar um negócio meio salgado, uma concentração salina, digamos assim, ela vai perder água e vai começar a murchar. Então aquela alface vai ficando murchinha, murchinha. Por isso que você vai às vezes no self-service e quando você chega tarde, né, a salada já está assim com aquela cara de murcha porque perdeu muita água, tá bom? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido tudo. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative o sininho, porque é uma maneira que você tem aí, ativando o sininho, receber as notificações, de receber notificação toda vida que eu posto aqui um vídeo novo no canal. E isso faz também com que o vídeo seja ranqueado no YouTube e chegue a mais pessoas, que esse é o meu grande objetivo, difundir esse conhecimento da biologia para mais e mais pessoas, tá bom? Grande abraço, vejo você na próxima aula.